Agora nós vamos conhecer um pouco da história do Tribunal de Justiça do Estado. Criado com o nome de Tribunal de Relação, em 1874, o Tribunal de Justiça Mato-Grossense passou a ser chamado de Corte ou Tribunal de Apelação. Recebeu o nome de Tribunal de Justiça depois da promulgação da Constituição de 1946. No dia 1º de maio de 1974, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso comemorou seu centenário em nova sede, no Centro Político Administrativo da capital. Nos últimos anos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso se modernizou e criou o atendimento volante, aperfeiçoou os concursos para ingresso na magistratura, capacitou os servidores, reforçou os juizados especiais, implantou a Escola Superior da Magistratura e informatizou os serviços. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem hoje mais de 50 comarcas e juizados especiais. Desembargador, para utilizar uma expressão que o senhor mesmo utilizou, é um estado de proporções continentais. Muitos países da Europa não têm o tamanho do estado de Mato Grosso. O número de desembargadores, o número de comarcas é suficiente para atender a população? De desembargadores, creio que sim. De juízes, não. Nós estamos com concurso em andamento e pretendemos ainda este ano nomear 41 magistrados. Ainda assim, não cobriremos todas as comarcas, mas vamos conseguir minimizar. A maior reclamação existente é exatamente a falta de magistrados. E nós estamos tentando resolver isso com esse concurso, que espero sejam nomeados ainda este ano os magistrados. Desembargador, o impacto da tecnologia nas cortes brasileiras, ela tem se manifestado ao longo dos anos e nós temos verificado isso no acompanhamento dessas entrevistas, particularmente no Justiça em Foco. No caso da Corte Mato-Grossense, como é que tem sido esse impacto? Bem, nós estamos caminhando a passos, eu diria, rápidos, para que sejamos 100% integrantes da justiça brasileira naquilo que diz respeito ao processo eletrônico, né? Estamos ligados a tudo que o CNJ tem propiciado, discutido e colocado em prática. E fazemos parte de um daqueles tribunais que já aderiu ao CNJ na questão do processo judicial eletrônico. E é claro que isso implica em muitas mudanças. Recentemente foi dito que nós não teremos mais aquela figura inexistente oficialmente no âmbito das funções dentro do Poder Judiciário, mas aquela pessoa que junta o papel. Não teremos mais papel. Né? Então, a Justiça tem que se preparar para entender que o que vai ter que ter é assessor para magistrado e assessor que seja da área do direito e da área da tecnologia de informação. Tá? Assim, nós talvez tenhamos um grande ganho no tempo da prestação judicional, que é a maior reclamação contra o Poder Judiciário do modo geral, né, lento. Não teremos, pelo menos, mais razão para dizer que está perdido na burocracia estatal. Né? O juiz vai decidir, muitas das atribuições que eram de servidores será do próprio juiz. Em resumo, a justiça vai fazer, o juiz vai fazer apenas aquilo que ele se preparou, decidir. Desembargador, é um aspecto específico também que tem chamado a atenção do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, é o fortalecimento das chamadas varas sociais. De que maneira isso está se dando? Bom, ante a ausência de recursos para que você crie e instale novas varas, nós, no nosso Estado, 15 magistrados, que eram juízes auxiliares de entrância especial, vão ficar, portanto, móveis, né, substituíam os titulares nas férias, licenças, etc., foram alocados nas varas sociais, que nós denominamos sociais, porque são aquelas que atendem a população mais necessitada. Então, por exemplo, nós temos em Cuiabá 2 varas que cuidam da violência doméstica contra mulheres, 2 magistrados. Nós trabalharemos com 4 magistrados, um em cada uma dessas varas, além dos titulares. Da mesma forma, nas varas de família e nas varas nos juizados especiais. Ou seja, a população que recorre ao judiciário, na maioria das vezes,
sem nenhum recurso, nem mesmo para advogado, terá um atendimento dobrado, né? E com certeza eu quero ter a oportunidade de voltar aqui para trazer números do que isso vai significar para a justiça do meu Estado. Desembargador, um Estado de tamanho significativo, como já salientamos, semelhante neste ponto a outros estados da Federação e com uma natureza extremamente exuberante, com problemas ambientais também bastante específicos e também um ponto comum, a necessidade de administração da justiça, especificamente com relação a esse ponto. O Estado do Mato Grosso tem um atendimento volante especificamente para a área ambiental. Como é que funciona? Bem, esse programa que está sendo reestruturado, porque ele foi montado, a ideia é maravilhosa, tanto que recebeu premiação nacional e internacional, mas ele precisava ser reestruturado porque nós não tínhamos neles os técnicos do Poder Judiciário para atuarem, e eram técnicos emprestados. Nós estamos reestruturando, mas basicamente constitui o seguinte: o juiz, a equipe técnica atende prontamente a questão ambiental. Claro, óbvio, que diante dos recursos escassos, a nossa atuação estava mais naquilo que nós denominamos de Baixada Cuiabana e no Pantanal Mato Grossense. Nós precisamos estender essa atividade para as áreas de queimadas, né, e que também produzem tantos danos. Então, nós estamos reestruturando, mas o espírito é aquele que nos levou a receber prêmios em razão do efetivo exercício, da presença do juiz no local do ambiente. É isto que nós queremos, que nós não vamos ficar sendo espectador da tragédia que está acontecendo no nosso Estado. Desembargador, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou casos que mobilizaram a opinião pública de todo o Brasil. Vamos ver agora uma reportagem que salienta alguns destes casos. O ex-cabo da Polícia Militar Hércules de Araújo Agostinho foi acusado de assassinar os irmãos Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo, além do fundador do jornal Folha do Estado, Sávio Brandão. Ele foi condenado a 140 anos e 6 meses de prisão. O julgamento foi realizado na cidade de Rondonópolis. Ao longo de sua história, o Tribunal de Justiça mato-grossense tomou várias decisões nas áreas de saúde, assegurando leitos, internação e tratamento à população. A gente sempre salienta, porque nós acompanhamos notícias normalmente, sempre se salienta muitas vezes o período de condenação, 140 anos. Então, isso às vezes causa certa espécie, porque há a limitação legal de período de 30 anos de prisão. Mas o total das condenações, neste caso especificamente, 140 anos e 6 meses. Resgatando para o telespectador, desembargador, como foi esse caso? Que crime foi esse? Qual a motivação? É o caso de Rondonópolis, do julgamento do cidadão que se chama o Cabo Hércules. Ele é acusado de ter matado 2 irmãos, se não me falha a memória, agricultores, em razão de uma demanda pela compra e venda de uma área rural. E causou espécie porque esses 2 irmãos eram pessoas muito conhecidas na cidade, ao que consta não tinha nenhum problema, e o Cabo Hércules é o mesmo pistoleiro que é acusado pela morte do jornalista Sávio Brandão, proprietário de um jornal em Cuiabá, que foi assassinado. Este delito ainda pende de júri, e essa condenação de 140 anos é por aquele homicídio de Rondonópolis, dos 2 irmãos Brandão. É um caso que a briga em si, possessória ou reivindicatória, não me falha a memória, já vinha de muitos anos, e a morte desses 2 irmãos causou muito, diria, comoção social, né? E era um pistoleiro que, sabidamente, nunca se entendeu por que se permitiu que ele tirasse a vida de tantas pessoas. Ele responde a inúmeros processos. E acabou preso apenas quando foi acusado pelo homicídio do jornalista. Isso, lamentavelmente, nos envergonha como cidadão daquele Estado, mas a Justiça Estadual já deu a resposta e já o condenou nesse caso de Rondonópolis.
Desembargador, o Tribunal de Justiça tomou uma decisão inédita no país, que foi no sentido de isentar uma pessoa com cegueira irreversível em um dos olhos do pagamento do imposto de renda. O caso tem uma grande repercussão, veio parar, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, já que o Estado recorreu daquela decisão do TJ e o STJ manteve a decisão. Repito, uma decisão, um entendimento inédito na Justiça do país. Bem, é que para o Estado, a isenção deveria dar-se no caso de cegueira irreversível em ambos os olhos. E o Tribunal de Mato Grosso entendeu que não, que havendo a cegueira em um dos olhos, faria, então, o autor da ação teria direito a não mais pagar o imposto de renda. Daí o recurso ao STJ, que manteve a decisão do nosso tribunal. Aliás, eu gostaria de salientar o seguinte: nos dados do CNJ, se constata o seguinte, que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dentre os tribunais que remeteram todos os relatórios que o CNJ exige, é o Estado que tem proporcionalmente o menor número de decisões revistas pela STJ. No caso de Mato Grosso, menos de 5%. Também motivo de orgulho para o nosso judiciário. Desembargador, claro, há muitas outras perguntas que eu gostaria de fazer, inclusive com relação a uma série de decisões tomadas pelo tribunal, mas o nosso tempo, felizmente, está esgotado. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco na TV Justiça, no Justiça em Foco, dando a oportunidade de passar para os telespectadores brasileiros um pouco do dia a dia de mais esta corte brasileira para você, cidadão jurisdicionado. Justiça em Foco, portanto, vai ficando por aqui e nós voltamos na semana que vem. Muito obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça.